Olá, Masterchef. Eu sou Edson de Azevedo Ribeiro, 55 anos, médico veterinário, nascido na cidade de Pérola, mas moro em Umuarama, aqui no Paraná. Origem, família portuguesa e um pouquinho de italiana, sendo que a minha vivência praticamente inteira é aqui no interior. Como a minha origem de família quase toda é carioca, meu pai e minha mãe vieram para cá no final da década de 60, mas na hora de fazer a universidade eu voltei para o Rio de Janeiro para cursar a veterinária na Federal Fluminense. Então morei um tempo no Rio de Janeiro por conta de formação profissional e na sequência voltei para o Paraná, onde trabalhei na fazenda da família. Trabalho com genética, com melhoramento genético, com reprodução bovina. Além dessa experiência em fazenda, também dei aula na universidade aqui do Paraná. Fui professor universitário por 12 anos e nesse período também tive funções administrativas, tive funções de diretoria de campus, diretor de hospital. E na sequência, acabei rodando muito pelo país, né, em função muito da fazenda e também da universidade, mas em função da fazenda a gente acaba rodando praticamente propriedades em quase todas as regiões do país. E nessas viagens sempre houve as minhas inspirações, sempre gostei de gastronomia, minha mãe sempre foi muito vinculada a produzir coisas diferentes em casa, ela gostava muito de cozinhar coisas diferentes, e isso passou pra gente. Então, muitos livros em casa e essa visão mais autodidata. Então eu fui sempre procurando, hoje fácil com a internet, né, mas lá atrás era mais por livros, e fui começando a brincar em função das experiências das minhas viagens, não só de fazenda, também viagens a turismo, né, onde eu sempre explorei os mercados municipais, os sabores de cada região, e com isso a gente vai construindo uma ideia de culinária, onde eu tento sempre trabalhar um pouco ela de uma forma simples, mas com sabor e um toque mais de técnica ou de refinamento. Mas toda essa formação me fez construir uma ideia de uma gastronomia potente, de sabor e autêntica, acima de tudo, onde eu costumo, por conta disso, fazer as combinações das culinárias, como é que eu vou fazer hoje. Com a chegada da pandemia, que eu acho que foi uma mudança para muitos, né? Para mim, houve um tempo a mais para me dedicar à gastronomia, de revisar receitas, fazer coisas diferentes. Isso tudo me estimulou a levar adiante e me investir um pouco mais, comprei bastante equipamento, comecei a aprender a lidar com outras técnicas mais modernas. E até por conta da pandemia eu precisei trabalhar a praticidade, então assim, muita coisa estava fechada, eu tinha que trabalhar na fazenda, então eu levava muita coisa pré-pronta. Então, por isso é que hoje eu vou fazer uma costela, vou utilizar o sous vide, que era uma coisa que eu fazia para levar coisas pré-prontas para a fazenda. Acho que isso é bem legal. Então, dando sequência à receita, hoje eu vou fazer uma costela feita no sous vide, uma espécie de combinação de um rub, de um tempero de churrasco americano, com um ragu toscano, que vai ser finalizado com molho de vinho e uma pasta, uma massa cítrica, que é o que vai acompanhar o prato. Bom, sendo assim, vamos começar então dividindo essa costela ao meio, para me facilitar depois na apresentação do prato, né? Aqui a gente tem uma costela meio sangue Angus, uma costela para dar um pouco mais equilíbrio entre gordura e sabor. Para dar sequência eu preciso trabalhar pincelando a mostarda na costela, não é para dar sabor, é na forma de ligar a parte dos temperos. Então aqui eu quero que os temperos grudem, que eles absorvam, utilizando a mostarda você vai conseguir fazer essa ligação para que eles possam se combinar. Então passo a mostarda, um pouquinho do sal, aqui um sal de parrilha, e eu também fiz o quê? Eu fiz um rub,
onde eu triturei elementos secos. Aqui nós temos mostarda em pó, louro, pimenta do reino. Nós temos alho, cebola e também páprica defumada e um pouquinho de fumaça em pó para fazer o efeito de defumação. Normalmente eu até faço ela no pit smoker que está ali fora, mas por uma questão de vídeo eu resolvi adicionar a fumaça em pó ao processo. Uma vez rabiada a costela e aguardando alguns minutos para que se aderem os temperos, a gente passa ela para o saco de sous vide. Então a gente passa as costelas para lá para dentro. E aqui e nessa base onde estão as costelas, eu vou adicionar, né, um pouco mais de tempero. Aqui tem uma base milho-poá, onde tem cebola, cenoura, alho poró, que eu vou adicionar ao processo. Cebola, cenoura picada, o alho poró, eu vou utilizar um raminho aqui da nossa horta mesmo, tem o alecrim, tem o orégano e tem o tomilho fresco. E também vamos colocar um pouco de vinho para cozinhar junto. Feito isso, agora é o processo de selagem e colocar no vácuo. Bom, uma vez rabiado, colocado todos os temperos e o líquido, no caso o vinho, a gente tem que fazer a selagem. Para isso a gente desinverte a orelha aqui do saco, para não molhar a ponta que vai selar. Aqui a gente precisa trabalhar com uma altura um pouquinho mais alta, para que não aspire os líquidos, apesar que tem o local para reter o líquido, né? Só para evitar o excesso. Ajusta. Distribui bem. Inicia o vácuo. Para efeito de garantia, pelo fato de ser um cozimento onde eu vou trabalhar com 85 graus por um período de aproximadamente 24 horas com essa costela selando, eu vou fazer 2 barras de selagem para garantir que a gente tenha com certeza não rompimento desse local de selagem, né, para dar mais segurança no processo de cozimento. Feito assim, 2 linhas de selagem, produto no vácuo, vamos para o sous vide. Dando sequência à receita, vamos pegar a mistura, que já está no vácuo, e vamos colocar para nadar aqui. Vai ficar a 85 graus por aproximadamente 24 horas, porque eu quero que ela fique desmanchando, para dar o efeito de cortar e ela já se soltar. Então, dando sequência, agora na fase do molho, retirei a costela que estava no sous vide e agora a gente faz a drenagem do caldo. Uma vez drenado o caldo, a costela, para manter aquecida até a finalização do processo, eu vou devolver para dentro de um outro saco e colocar no sous vide para manter aquecida. Dando sequência ao molho,
Vamos fazer um roux, manteiga, aquece o fogo, trabalhar com a farinha e fazer um roux. Essa base de roux eu vou tirar da panela. Quando colocar o molho, eu vou adicionando aos poucos para poder chegar na consistência que eu desejar do molho final. A parte drenada do caldo do cozimento, eu passei rapidamente no freezer para tirar o excesso da gordura, né? Aqui já aqueci. Colocar o molho para ferver. E aos poucos eu vou adicionando o roux que foi feito com a manteiga. E até chegar na consistência desejada do molho. O que eu vou adicionar para dar um pouco mais de sabor é um pouquinho de molho inglês e mais um pouquinho de vinho. E com isso vamos mexendo até chegar na consistência. Adicionar um pouco de sal. Uma vez já finalizado, chegou na consistência, coloquei o sal, chegou no ajuste certinho. E como diz no Masterchef, né? E pimentão? Sim, vamos experimentar. Dando sequência à parte já do macarrão cítrico, né? Eu fiz a massa, tá? Fiz a massa, deixei ela secando um pouquinho, para endurecer um pouquinho. Aqui temos os ingredientes que nós vamos trabalhar. Então temos aqui o sal grosso que vou usar na água para fazer o macarrão. Parmesão reggiano de boa qualidade. Suco de um limão siciliano com as raspas. Um creme de leite de 35% de gordura, né? E um pouco de manteiga com azeite. Isso aqui vai fazer o molho. Na finalização, vou trabalhar com manjericão fresco, já cortadinho, e as raspas de um limão siciliano. Essa é a finalização da parte do macarrão. Dando sequência no macarrão, então, vamos lá, colocando o sal. Vou colocar agora a massa. E vamos dar início já com a panela quente, com o azeite e a manteiga. O limão com as raspas. Aqui a gente vai trabalhar, uma vez derretido, já incorporado, com o parmesão reggiano e o creme de leite para fazer a consistência de molho enquanto o macarrão vai cozinhando. Vai pegar um pouco da água do cozimento, que tem amido, né? Para adquirir consistência ao molho e continuar o trabalho de mexer. Agora, uma vez escorrido, o macarrão já cozido, a gente vai adicionar ele ao molho. Para a montagem, vamos fazer uma apresentação. Vamos colocar algumas raspas do nosso manjericão na finalização. Para efeito final, dar uma flambada na costela para dar um acabamento e vamos colocar o nosso molho de finalização nessa costela. Essa é a minha essência na gastronomia, a forma com que eu me entendo, é a forma que eu me conecto com o mundo, com a natureza que eu vivo na minha profissão, usando elementos frescos, trazendo muito sabor, muita qualidade. Por isso que me candidato a essa vaga do Masterchef, que eu acho que eu tenho muito a mostrar para vocês. Muito obrigado.